Seja bem-vindo ao Rota Gastronômica. Bom dia, Campo Grande. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Estamos no ar aqui pela TV Band e também pela nossa plataforma digital rota79.com. Eu sou o Gustavo Monge e hoje vou trazer para você um programa, cheinho de coisa bacana. Tem estreia de quadro novo, hein? Rota da Cerveja, com uma dica muito legal do João Marcelo e do Felipe Zufo. Tem ainda o quadro Truque de Chefe, com uma dica muito legal do chefe Eduardo Raslan. E tem mais uma novidade no Rota Gastronômica de hoje. Você vai conhecer a história do seu Silvestre, cocadeiro e berranteiro, que teve a vida transformada pela gastronomia. E você vai ver ainda como foi a comemoração do Dia dos Pais na Associação Atlética Banco do Brasil, aqui de Campo Grande. Você já imaginou tomar uma cerveja feita com manjericão? É isso mesmo, é a Mercê ao Pesto. Uma cerveja especial produzida por um bar aqui de Campo Grande. Eu fui lá conferir essa novidade e conversar com o João Marcelo e o Felipe Zufo na estreia do quadro Rota da Cerveja. Vamos ver. Se hoje existe um cenário cervejeiro em Campo Grande, muito se deve a esses dois. João Marcelo, Felipe Zufo, uma alegria recebê-los aqui no Rota Gastronômica. João, obrigado por abrir as portas aqui do Mercearia para a nossa gravação e já começar o papo contigo. Você foi um dos primeiros que trouxe cerveja artesanal para Campo Grande. Por que isso? Bom, Guga, primeiro, obrigado pelo convite, por estar vindo aqui ao Mercearia. Na verdade, assim, quando eu comecei o bar, há praticamente 3 anos atrás, eu comecei a observar em supermercados, né, que já estava começando a ter essas cervejas artesanais. E assim, foi um teste, né? Eu comecei a experimentar, gostei, falei, vou botar no bar para ver qual vai ser a receptividade do público. E fomos começando aos poucos. Quando eu comecei, eu comprava no supermercado mesmo. Aí eu lembro que na época, assim, eram as primeiras micro-cervejarias nacionais, né? Assim, eu lembro que a Eisenbahn, né? No comecinho e tal. E aí começou a ter uma aceitação do público, comecei a trazer direto das cervejarias e fui implementando cada vez mais. Fui gostando, fui também assim, eu não conhecia cerveja artesanal naquela época, então fui gostando, conhecendo os estilos, e aos poucos fui montando, e aí chegou onde a gente está hoje. Inicialmente eram sabores que agradavam o seu paladar primeiro. Assim, a primeira vez que você toma uma cerveja muito lupada, né, que a gente não estava acostumado naquela época, vocês têm uma certa estranhedade, né, assim. Mas você começa a gostar do amargo, tudo, aí assim, primeiro eu gostei muito de Weiss, né, aí depois começou a tomar um pouco das IPAs, aí foi indo, aí sempre foi querendo estilos novos, né. E naquela época tinha muitas das importadas, né, então a gente, assim, tinha poucas nacionais, algumas micro cervejarias e tinha muito importado. Bom, Felipe, você, de uma pessoa que não gostava de cerveja, hoje fabrica a própria cerveja. Como é que foi também esse processo de descoberta das cervejas artesanais especiais? Realmente eu não gostava de cerveja porque eu nunca tinha tomado uma cerveja que me agradasse, né? Várias oportunidades eu tive, faculdade, aquela reunião de amigos, e nunca foi um produto que me atraiu, porque efetivamente eu não gostava. Até que um dia um amigo me apresentou uma cerveja alemã, uma cerveja de trigo, e eu gostei demais. No começo eu achei porque era cerveja de trigo, seria esse o diferencial. Mas era uma cerveja melhor. Em resumo era isso. Era uma cerveja com uma qualidade diferenciada e eu comecei a me interessar por aquilo. E aliado a uma vocação que eu tenho, que já vem de família inclusive, de produzir alimentos de forma geral, me interessei pela produção da cerveja de forma caseira, fazer cerveja em casa. Ouvi falar que era possível, ouvi falar que se conseguir os insumos, né, porque não é algo trivial. Hoje em dia já é, mas não era algo que você comprava na venda da esquina, né, no supermercado. Mas fui atrás, consegui os primeiros testes e a minha cerveja começou a ficar boa. Então aquela cerveja de qualidade que antes eu tinha que buscar o produto importado, que também era mais caro, né, e mais de difícil acesso, eu acabei conseguindo ter na minha casa. Então aí realmente virou uma paixão. Aí muito estudo em cima disso, a ideia de empreender em cima disso, daí uma coisa puxa a outra e acaba chegando onde a gente está hoje. Bacana, a Weiss abriu caminho nas duas histórias aqui, né? Mas o que nós temos hoje aqui, João? Hoje a gente tem, na verdade sim, começou tendo cerveja, né, especial no bar,
Aí chegou um certo momento que a gente começou a fazer a nossa linha, né? Então essa foi a primeira que a gente fez, que é uma Pilsen, né, uma Lager, e a gente adicionou o manjericão. Por que o manjericão? Porque aqui a gente tem um prato muito característico, que é o tira-gosto, que o pessoal gosta muito, né? Então é com molho pesto, tudo, a gente usa bastante manjericão na nossa cozinha. Então assim, uma cerveja que seria característica do bar, eu falei, vou experimentar botar manjericão, né? Então é uma Pilsen, uma cerveja refrescante com o perfume e o sabor do manjericão. Beleza, e essa linha das cervejas aqui do bar, nós vamos conhecer no outro episódio também as cervejas que o Felipe produz. Então, vamos lá, João, faz as honras, por favor. Felipe, o que podemos falar dessa cerveja já agora, depois de experimentar? Dar os parabéns primeiro pro João, né? Uma cerveja muito boa. E pelo que ele disse, né? A intenção, a proposta foi cumprida aqui. Então a cerveja ficou leve, refrescante, fácil de tomar. Então você pode tanto buscar essa harmonização que ele falou com os pratos afins, né? Também pratos leves, né? Talvez um pouco condimentados, em virtude do manjericão. E cumprindo essa proposta de ser uma cerveja também de ataque, imagino eu, né? Cerveja para tomar em volume e etc. Botar na mesa aí para o pessoal tomar mesmo. E tem saído bastante, João? Tem agradado o público aqui em Campo Grande? Tem sim, é exatamente isso que o Felipe falou. O que eu queria era uma cerveja de ataque, né? Refrescante. Né? Porque apesar da, assim, hoje a gente nota que as cervejas mais encorpadas estão tomando, mas no nosso clima, para você tomar no calor mesmo, a Pilsen ainda eu acho que é a saída. Então eu quis fazer isso, né? Uma cerveja de ataque, mas acrescentar algo diferente, né? Porque apenas uma Pilsen hoje no mercado tem várias, então acrescentando um manjericão para ter essa refrescância. E eu particularmente adoro manjericão, são duas coisas que eu adoro, manjericão e gorgonzola, por isso que no bar tem muita coisa com isso, né? Faltou uma cerveja de gorgonzola, agora não? Não, eu até tentei, cara, até conversei com o mestre cervejeiro e tal, mas assim, como colocar gorgonzola na cerveja? A gente pensou em defumar o gorgonzola, colocar tudo, mas não deu certo, mas um dia a gente tenta. Quem sabe um dia, mas o manjericão com certeza ficou perfeito nessa cerveja, muito saborosa mesmo, parabéns. E o objetivo do quadro é esse, trazer rótulos novos, coisas diferentes que estão sendo produzidas aqui em Campo Grande, no Brasil, no mundo, e também desmistificar um pouco a questão da cerveja, né, como algo para se exagerar, para se tomar em grandes quantidades. Não é isso, né, João? A proposta da cerveja especial artesanal. O que eu acho, né? Hoje a cerveja especial, o que acontece? A pessoa acaba tomando menos, mas com mais qualidade, né? E assim, quando ela começa a degustar um produto desse, ela não toma por tomar, ela toma por gosto mesmo, né? Eu, por exemplo, aconteceu isso, né? Você vai lá tomar em quantidade. Hoje não, hoje eu escolho a cerveja que eu vou tomar e tomo, geralmente acompanhando uma comida, né? Harmonizando tudo, quer dizer, pelo prazer de tomar. E tá tomando um produto de qualidade porque é um alimento, a cerveja é um alimento. E você já notou essa diferença também nos seus clientes aqui? Olha, de um ano para cá, eu falo para você que o público está mais seletivo, ele está escolhendo cervejas assim, melhores mesmo. Hoje eu estou avaliando que, claro, a questão preço ainda existe, mas as pessoas mesmo no preço já estão indo para cervejas melhores e assim, aquelas que eram líderes no mercado já estão começando a notar essa diferença e já estão começando a correr atrás. Beleza, João, valeu. E esse foi o primeiro Rota da Cerveja com essa dica especial, a Mercê ao Pesto. E traremos muito mais aqui nesse quadro, com essas duas figuras. Felipe, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu, João. Legal a dica, né? Cerveja diferente, saborosa. E como eu disse aí no quadro, nós vamos trazer muitas outras novidades no quadro Rota da Cerveja. E agora a gente vai para um rápido intervalo, rapidinho mesmo, beleza? E daqui a pouco a gente volta com o quadro Truque de Chefe e ainda o Dia dos Pais na AABB. Daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui na TV Band com o Rota Gastronômica e agora nós vamos ver aquela dica especial, aquele truque de chefe com o Eduardo Haslan. Olá, eu sou o chefe Eduardo Haslan e estamos aqui no Rota Gastronômica para mais uma dica do programa de hoje. E a dica é como armazenar ovos, uma coisa tão comum na casa da gente, não é verdade?
e nem sempre nós utilizamos os métodos corretos. Algumas coisas são mitos. Vamos para eles? Primeiro deles, quando nós vamos ao supermercado e nós compramos uma cartela de ovos, seja essa com 2 dúzias e meia ou aquela de 1 dúzia apenas, a tendência qual é? Nós deixarmos eles armazenados como nós vimos no supermercado, fora da geladeira. Então, o primeiro processo, o ideal é que eles fiquem armazenados na geladeira. Se não for para a geladeira, eles têm que estar num lugar que passe vento, que seja fresco. Os ovos são os maiores contaminadores de salmonela e salmonela mata, então não é uma brincadeira isso. Dessa forma, eu não posso permitir que os ovos sejam armazenados em ambientes quentes. Nunca deixe os ovos em ambientes quentes. Outra dica, dentro da geladeira, quando a gente já compra, o próprio fabricante, que bonzinho, né? Ele coloca essas forminhas na porta da geladeira para que nós armazenemos os ovos ali. Aquele lugar é o pior lugar que você possa armazenar ovos, porque a porta da geladeira é o que mais se abre e fecha, então a temperatura oscila muito. Então nós vamos ter temperaturas esquentando e resfriando a todo momento, principalmente se a geladeira da sua casa for muito utilizada. O correto seria o quê? Armazenarmos esses ovos naquela gaveta onde colocamos as verduras e os legumes. Ali é o lugar que melhor se adequa ao armazenamento desses ovos. Continuando as dicas de hoje. Quando eu comprei, eu gosto muito de passar para ambientes plásticos. Então aqui eu tenho uma vasilha específica para guardar ovos, que você pode colocar ou até manter aqui, não há problema. Mas qual é a dica? Primeiro delas, os ovos, eles não podem ser lavados. Mesmo que eles venham com a casca suja, você não vai limpar, você não vai lavar. Entenda que o processo natural de um ovo aqui dentro está a gestação de um pintinho. Então esse pintinho ele tem que respirar. Dessa forma, toda essa casca ela é porosa, até para que tenha esse processo de respiração do pintinho aqui dentro. Você não deve lavar, porque se você usar água ou deixar de molho, então muito menos, ou passar bucha agora ou algo assim, você vai abrir essas porosidades, vai entrar água lá dentro. Essa água vai ser um ambiente extremamente de melhor proliferação de bactérias, de fungos, de todo tipo de coisas que não deveriam estar lá dentro. Então eu tenho que manter ele natural. Ele geralmente tem uma parte mais fina, então procure colocar essa parte mais fina do ovo para baixo. E aí eu vou colocar nesse recipiente e vou então colocar na minha geladeira. Lembrando, nunca lave. Não precisa de passar pano com água, nada por fora dessa casca do ovo. Porque essa casca, eu vou falar mais uma vez, ela é porosa. Ela não tem que ter algum tipo de lavagem nela. Bom, Eduardo, mas agora eu vou usar esse ovo. Eu posso lavar? Devo. Só que aí no momento em que eu for quebrar e utilizar esse ovo. Então aí sim, se você viu que aquele ovo, ou até um ovo caipira, que ele está todo sujo, ele veio com alguns resíduos ainda da galinha, você deve lavá-lo. Usa água, usa uma buchinha, pode lavar. Aí imediatamente lavei, vou secar, vou quebrar e vou utilizar aquele ovo para o meu alimento. Vou fritá-lo, vou cozinhá-lo. No momento que eu jogar dentro da água fervendo que eu vou cozinhá-lo, bacana, tranquilo, lavei antes, sem problema nenhum. O que eu não posso é lavar para o armazenamento, que eu estarei contaminando esses ovos, e isso é um mito que nós, dentro de uma cozinha, não podemos permitir. Essa foi uma das dicas de hoje e cabe mais uma questão aí pra gente. Algumas pessoas comentam que o ideal, quando o ovo está armazenado, é que eu todos os dias dê uma virada nele. Então ele tá assim, eu viro ele pro lado de cá, depois no dia seguinte, eu viro ele ao contrário. Isso aí, Eduardo, é uma verdade ou é um mito? Olha, é uma verdade. Então eu virei eles todos de um lado. Eu não virei ele ao contrário, eu só virei para um lado. Aí no dia seguinte, eu viro para o outro lado. Por que isso? O ovo ele tem uma película dentro dele. E essa película, se eu movimento ele todos os dias esse pouquinho, eu faço com que essa película não fique pregada na casca do ovo. Ela vai dar um processo de sobrevida a esse ovo.
Mas mesmo que eu não faça isso, dentro da geladeira, armazenado corretamente, sem estar na porta, sem eu utilizar dessas lavagens ou de deixar ele de molho em água, a tendência é que ele dure 1 mês, sem que você tenha maiores problemas. Se você mexeu ele um pouco todos os dias, você virou para um lado, virou um pouco para o outro lado, não é chacoalhar não, você só vai virar. Você está fazendo com que essa película, ela não pregue. Vai durar uns dias a mais? Vai durar uma semana a mais, vai ter uma sobrevida de uns 10 dias a mais. Caso você precise de armazená-lo por um tempo maior, ok? Essa foi a dica de hoje e se quiser acompanhar as dicas anteriores, entre no rota79.com. Um grande abraço a você. Show de bola, né? Eduardo Raslan sempre mandando muito bem. E agora nós vamos ver como foi a comemoração do Dia dos Pais na Associação Atlética Banco do Brasil, aqui em Campo Grande. Em todas as datas comemorativas, a Associação Atlética Banco do Brasil de Campo Grande realiza eventos para os associados. No último dia 12 de agosto, não poderia ser diferente. Em comemoração ao Dia dos Pais, a ABB realizou um almoço especial, com cardápio variado e saboroso. O som da dupla Carlos e Alessandro animou o evento, que contou com a presença de familiares dos associados. Todos puderam se divertir e homenagear os pais num ambiente agradável e de muita alegria. Enquanto os filhos aproveitavam as dependências do clube, os pais desfrutavam de um momento de lazer e bom bate-papo no restaurante da ABB. Além de música ao vivo, os pais foram presenteados com brindes personalizados da Associação Atlética Banco do Brasil de Campo Grande. Rapidinho, um intervalo, rota gastronômica, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Rota Gastronômica de volta para o último bloco de hoje e agora você vai conhecer a história do seu Silvestre, cocadeiro e berranteiro. Vai ver como a gastronomia mudou a vida dele. Oh, berrantão do seu Silvestre! Aí sim, seu Silvestre. Aí sim. Alegria recebê-lo aqui no Rota Gastronômica. Oh, para contar um pouquinho Deus. da sua história, uma história muito legal, muito bacana. Hoje o senhor vende cocadas aqui na Feira Central, Feira mas essa Central. história com Sim. a gastronomia vem desde a tua infância. Vem desde a infância já. Porque antes era um irmão que começou trabalhando com maçã do amor com outras pessoas e eu influenciei ir lá trabalhar junto, que eu era pequeno ainda. E acompanhando seu irmão. E meu irmão passou a viajar com esse senhor e eu fiquei tudinho que era muito novo. E depois de uns tempos comecei a vender, porque eu já estava com uma idade mais ou menos, comecei a vender. Então, a história do senhor com a gastronomia vem desde a infância. Mas Sim. como é que era? O senhor morava com sua mãe e com seu pai, você tinha um irmão e o seu irmão já trabalhava Já vendendo as foi coisas. trabalhar para vender Maçã do Amor. E aí o senhor foi junto. Seu José Dias Marques Couto, que fazia a exposição. Morava em Porto Paranaguá e esse era só fabricante de maçã do amor. Ele vinha para Campo Grande. Ele vinha para Campo Grande, fazia outra cidade também. E daí tinha também o seu Batista Nonato da Silva, que era o cocadeiro, que veio de Fernandópolis também, fazia cocada também, em exposição. Para vender nas exposições agropecuárias. E eu todo aprendi a parte da maçã do amor primeiro. Bem novo, aprendi, não muito bem, mas aprendi. Mais ou menos. Mais ou menos, porque a idade não permitia ter sabedoria tanto. Que idade? Isso aí 7, era 8 faixa anos? 8 anos mais 8 ou menos. anos de idade. E daí continuou isso aí assim, e quando chegou mais um pouco, esse senhor que
que veio da cocada também para cá. O Nonato. O Nonato. Ele veio e deu que ele foi morar na casa da minha mãe, alugando um cômodo lá para ele também. E depois, quando eu estava na faixa dos 10 anos, 12 anos por aí, eu falei para a mãe que eu queria viajar com ele. E Fazer exposição fora. fazer exposição, a primeira exposição em Aquidauana. E aí eu tomei um cacete lá, porque era tudo lavado do cacete. Sua mãe não quis deixar, Não lógico, queria mas deixar o um senhor de com menor. 12 anos de idade, como Não que vai queria. sair viajando pelo mundo? Aí o pau comeu, mas eu falei, eu vou. E ela falou, deixa que vai. Fui ficando por aí assim, crescendo mais um pouquinho. Comecei a trabalhar para eles de novo. Fui trabalhar no parquinho do lado da rodoviária, lá tinha o Parque Imperial. Isso aí o senhor com 14, já 15. E daí já foi tudinho e eu trabalhando lá. E chegou até a idade de 17 anos, fui para Cuiabá e voltei de novo. E voltei Cuiabá, de Cuiabá. para trabalhar também com isso, vendendo... Eu voltei Maçã porque eu do já estava amor, com 17 cocada. e o irmão estava precisando de mão de obra e ele estava fazendo festa em Minas Gerais. Seu irmão era mais velho que o senhor. Bem mais velho. Eu tinha 17, ele tinha 22. E daí eu fui fazer essa festa com ele para lá. Só que eu fui para Frutal e ele foi para Araguari, Minas Triângulo Gerais. Mineiro. E enquanto ele estava fazendo outras festas lá, eu trabalhei em Frutal. Dos últimos dias lá, eu fui para Araguari, que era num sábado, dia 23 de agosto. E depois, quando deu no domingo, houve um imprevisto de novo e o irmão faleceu. Teve um incêndio. Teve um incêndio grandioso na festa de Minas Gerais em 1980. Na barraca que o seu irmão trabalhava. Que meu irmão trabalhava, porque ele era sócio, né? Então tinha 3 barracas lá na realidade. Eu estava na de maçã, ele estava na barraca de canaletas que vendia aqueles de joguinhos e fabricava pamonha. O seu irmão era sócio na barraca e o incêndio foi com ele, inclusive. E foi com ele. E daí faleceu ele naquele dia, mesmo das horas lá. E o outro saiu todo queimado, tudinho, sem nada. Faleceu 2 dias depois. E o senhor aí decidiu que ia trabalhar com doce, mas agora por conta própria, só para o senhor mesmo. Era. Aí eu comecei, quando eu comecei para mim já era com a maçã do amor. Aí, então o senhor voltou a fazer maçã do amor. Voltei a fazer maçã do amor para mim mesmo em 1984. Mas aí o senhor começou só com 25 maçãs e mais nada. Com 25, que eu tinha pintado um quarto lá tudinho, a menina me pagou 60 conto, que eu comprei 25 maçãs a R$1 no Mercadão. Eu fabriquei as 25, fui vender no dia 7 de setembro, que era um sábado, no desfile. Não consegui vender tudo, porque eu fui meio envergonhado, que era começando... Guri novo ainda, sozinho? Não, e 25 maçãs só. Semana seguinte teria uma feira de agronegócio no Parque de Exposição. Era uma das primeiras feiras que ia ter de grãos, isso aqui. Então ia começar numa quinta e ia terminar no domingo. E quando que a cocada voltou para a vida do senhor? Eu cheguei em 87 e adquiri um ponto na Feira Central, que a feira estava bem devagar nesse tempo. Aí, quando a feira estava devagar, eu adquiri esse ponto lá. Os fiscais me liberou esse ponto no tempo. E eu vendendo cocada lá, fui vendendo cocada e continuei. Veio para cá e tá aqui vim até para cá hoje. e tô aqui até hoje. Então, cocada, maçã do amor, nunca deixei de fazer isso aí. Seu Silvestre, como é que o berrante entrou na vida do senhor? Seu Manuel, um outro pessoa bem de idade também, que fazia exposição e veio para feira e ele vendia berrante também. Então eu comecei a soprar o berrante lá e fui ficando bom no berrante e eu soprava para ele vender um berrante, que ele não sabia. Ah, que legal. Então, pera aí. Tinha esse senhor que vendia berrante, não sabia tocar, o senhor estava aprendendo ali, então ele aproveitava a sua ajuda para mostrar o som dos berrantes e ele vender. Bacana. Então, ele vendia, seu Manuel. E daí... Toca um pouquinho, vamos ver se sai som. Ó.
Silvestre, hoje o senhor é casado, tem filhos, o senhor sustenta toda a família com isso aqui, com a cocada, Sim. com a maçã do Maçã amor. do amor. E, então como diz a história, nessa fase que nós estamos ultimamente, né? A gente tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Então eu ainda, graças a Deus, estou equilibrando ainda, porque não é dizer que porque eu sou empreendedor eu estou cheio do dinheiro. Mas a gente, como diz a história, continua grande porque a gente não desiste, né? Você tem quantos anos de idade? 30 de agosto, 55 anos. Então, fazendo uma conta rápida aí, 40 anos, mais de 40 anos que o senhor trabalha com isso. Sim. Que história bacana, seu Silvestre. E é isso que a gente quer contar também aqui no Rota Gastronômica. Ensinar, lógico, pratos, dar dicas, mas contar histórias transformadas pela gastronomia, como é o caso do seu Silvestre. Se você conhece alguém que teve a vida transformada pela gastronomia, ou se a sua vida foi transformada, manda sua história pra gente também contar aqui no programa, beleza, seu Silvestre? Obrigado pelo papo. Beleza, de nada. Satisfação mesmo. E termina, lógico, tocando um berrante pra gente. Beleza? Ficamos assim então? Pois é, o programa vai terminando por aqui, eu sei, passou rápido para mim também, mas na semana que vem tem muito mais aqui na TV Band e você pode conferir a nossa programação a qualquer momento na internet pela nossa plataforma digital rota79.com. Tchau!